dia, está começando mais um programa Mergulhados na Presença e você está acompanhando aí nos últimos sábados essa série de programas especiais dedicados, em homenagem à quarta conferência Mergulhados na Presença. Esse é o último programa da série, mas você pode acompanhar muito aí pelo YouTube, tudo que aconteceu aqui nesses dias, que foram realmente dias maravilhosos. Deus marcou as nossas vidas, mas eu vou perguntar a opinião de uma pessoa muito especial, um homem de Deus muito usado pelo Senhor e abrilhantou aqui o final da conferência, o fechamento da nossa conferência. É o Marquinhos Gomes, muito conhecido aí no meio evangélico por canções lindíssimas, Ele Não Desiste de Você e tantas outras, e Poderoso Deus. E agora, fecha a porta do seu quarto e ora, quarto secreto. Fala um pouquinho pra gente, Marquinhos, como é que nasceu essa canção? Tem tudo a ver com a conferência, tem tudo a ver aí com o apóstolo Edilson. Fala um pouquinho. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu caminhão, fecha a porta do teu caminhão, fecha a porta do teu caminhão. Vocês estão falando você essa noite? Fecha a porta do teu caminhão, 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 fecha a porta do teu caminhão. E Deus está Apóstolo, eu já conheço há muito tempo, muitos anos, há mais de 20 anos, mas eu conheci o projeto dele, o livro dele, ele me presenteou. Ele veio para casa, porque você chega em casa, é muitos livros, E um dia eu resolvi ler esse livro. Esse livro, primeiro capítulo do livro, já me fiquei impactado. E ali eu comecei a aprofundar mais na oração, mais na busca, e veio uma renovação tremenda. E aí nasceu essa música, Quarto Secreto, que para confirmação é uma música que não tem um clipe oficial, não tem nada assim. No YouTube, assim, o pessoal posta. Então, assim, onde eu vou, todo mundo está cantando, porque assim, realmente Deus ele aprovou esse projeto, Mergulhados na Presença, E eu estou aqui hoje para glorificar a Deus pela vida do apóstolo, e consagrando essa canção aqui, onde tudo nasceu, no coração de Deus, no coração dele, E eu fico feliz por Deus ter me presenteado, gente, lá do Rio de Janeiro para Vitória da Conquista. E olha o nome, Vitória da Conquista, com uma canção que nasceu aqui. De um homem de Deus, e ele falou: Marquinhos, lê esse livro que Deus vai mudar a sua vida. E mudou mesmo, e Deus mudou a minha história e me deu essa canção de presente, como sobremesa. A gente pode considerar, ou você mesmo pode considerar, que é um dos melhores momentos aí do seu ministério? É o melhor momento, porque eu já estou há mais ou menos 6 anos sem lançar um disco novo, O último sucesso foi Ele Não Desiste de Você, que foi uma canção que tocou em todo mundo, Ele Não Desiste de Você. Mas aí o Senhor falou assim: não, eu vou te dar o quarto secreto aí, porque eu quero a intimidade com o meu povo. Eu quero um momento de intimidade, de oração, de busca. É um momento que o Brasil, ele vai mergulhar na minha presença nesse momento de crise, e você será a boca profética. E para confirmação, Deus usa o pastor que pregou hoje, Judá Bertelli. pastor Judá, Olha o nome forte, Judá Bertelli dizendo: olha, eu te chamei como ministro de adoração, como profeta de adoração, porque eu tinha essa coisa comigo. Oh, meu Deus, vida artística ou vida de ministério? Vida artística, eu sou um artista ministerial. Aí Deus vai: não, você hoje é ministério, Então hoje eu encerrei uma vida uma vida artística.
iniciei uma vida de ministério. Pastor, eu quero agradecer sua presença aqui com a gente, no Mergulhados, no programa, desejar aí todo o sucesso, né? E mais do que o sucesso, né? Muita intimidade com Deus, muita presença na sua vida, na vida da sua família, e que Deus possa te trazer outras vezes aqui no Mergulhados com a gente. Foi renovado, o Veja foi renovado, né? E no momento da ministração ali, eu senti que Deus estava me dando uma nova unção no louvor e na adoração profética, né? Então, assim, eu fui muito renovado pelo Senhor. Eu vi um choque do Espírito Santo hoje e eu me excedi hoje do céu, né? Foi elevado. Deus, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Conversamos com Marquinhos Gomes, pastor, cantor, ministro de louvor. E hoje Deus fez muitas coisas na vida dele, nas nossas vidas durante esse congresso. A gente vai ficar com um pouquinho aí dessa música, né? Quarto Secreto, que tocou aqui, que fechou com chave de ouro a quarta conferência Mergulhados na Presença. Depois desse louvor, a gente vai para um rápido intervalo e logo depois a palavra de Deus para falar contigo também. É só um instante, não saia daí. Mergulhados na presença de Deus. Mergulhados na presença de Deus. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. E nós te pedimos, Senhor, salva a Bahia, Senhor. Salva a Bahia, Senhor. Acende uma chama na Bahia, meu Deus, tão alta que será vista de qualquer lugar do Brasil. E que o mundo conheça, Senhor, a Bahia cheia do Espírito Santo de Deus. Que o teu nome seja glorificado. Vamos dar um aplauso ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Queridos, foi-me dado o privilégio de compartilhar a palavra hoje à tarde. O apóstolo é muito corajoso, porque eu na verdade não sou pregador, eu sou ministro de louvor. Então se alguém aqui não gostar da minha mensagem, eu não vou me sentir culpado, amém? Eu não sou eloquente, eu não tenho aquelas manhas de pregar, então eu preciso de uma igreja eloquente. Quando a palavra de Deus tocar o teu espírito, você precisa se levantar e fazer muito barulho, porque eu não sei fazer isso aqui não, amém? Então vira para o teu vizinho e diga assim: ele não é pregador, ele é ministro de louvor, então tenha misericórdia dele, amém? Mas eu quero compartilhar algo que eu já venho pregando e falando, e Deus ministrando ao meu coração já por 3 meses. E há 2 semanas atrás eu encontrei um senhor, um velhinho muito cheio do Espírito Santo, chamado Gary Oates, que ele é um mestre nesse assunto, e ali ele trouxe para o meu espírito um fundamento maravilhoso a respeito disso. E eu então entendi que eu não estava doido, que tinha outros doidos como eu. É bom quando você encontra outros loucos como você, que você vê que você não está louco sozinho, amém? E eu já venho falando, dando pinceladas a respeito disso
aqui nas ministrações de louvor. No primeiro dia, eu disse que existe aqui neste lugar muitos programas de TV, de rádio, amém? Espalhado aqui, as ondas estão aqui. Se nós colocarmos aqui um aparelho de TV com decodificador, com antena, receptor e um decodificador, esses sinais que estão aqui vão se transformar em imagens. E eu e você, nós somos essas antenas com esses decodificadores espirituais, que nós captamos essas ondas do mundo espiritual e transformamos isso em algo visível e audível para as pessoas que não têm essa capacidade. É um evangelismo no poder do Espírito. É você entrar no supermercado e ver o anjo no canto da prateleira e dizer para a pessoa que está ali, que não conhece a Deus: estou vendo um anjo ali, e ele está me falando que a sua vida está assim, 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 pá. O que vai acontecer? A pessoa vai botar a boca no chão e dizer: Deus está neste lugar. Esse é o nível de evangelho, de pregação do evangelho que nós estamos querendo entrar. Quem está querendo entrar junto comigo, levanta a sua mão e diga: Deus, eu quero. Oh. Então nós temos 5 sentidos naturais, e cada um desses sentidos tem um correspondente espiritual. Primeiro sentido, nós temos a visão. Diga comigo, visão. Coloca a mão nos seus olhos, diga visão. Coloca a mão no ouvido e diga audição. Paladar, faz assim. Paladar, qual que é o outro? O tato, pega na pessoa do seu lado. E o olfato. Só que defunto não cheira. Já viu um defunto sentir perfume? Sentir cheiro de perfume? Já viu o defunto sentir gosto de tapioca? Cuscuz? Você já viu o defunto sentir alguém tocando nele? A viúva lá chorando, ela toca no defunto. Você acha que ele sente alguma coisa? Não. Porque quem sente não é o corpo, quem sente é o nosso espírito, é a nossa alma. O espírito não está mais ali. Se o espírito sai de um corpo, ele pode estar perfeito, com sangue, tudo perfeito, ele morre. Porque quem dá vida ao corpo não é o sangue, é o espírito. Nós somos seres espirituais. Então hoje Deus vai abrir os seus sentidos espirituais para comunicar-se com o reino do Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz assim: nós comunicamos coisas espirituais com espirituais. É uma comunicação espiritual aqui, não é uma comunicação física. Não é o seu ouvido físico que está me ouvindo, e nem é a minha boca física que está falando. Porque se eu tivesse morto e você também, eu não estaria falando e você não estaria ouvindo. Então é o meu espírito que está falando ao teu espírito. Oh, meu Deus. A audição, por exemplo, o Senhor Jesus diz em Marcos 4:24: atentai no que ouves, fique atento com aquilo que o teu espírito ouve, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Às vezes você ouve uma situação, você quer dar uma opinião, cuidado. Você quer fazer um juízo de valor, cuidado, porque à medida que você medir, baseado no que você ouve, você também será medido. Pastor, irmão, fulano caiu. Cuidado como você ouve. Já levanta a mão e diga assim: mas se o justo cair, o Senhor o levanta. Não use os teus sentimentos para o mal. Falando sobre o paladar, no Salmo 34, versículo 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai, essa palavra provai, né? Eu olhei aqui no dicionário grego, significa provar, perceber, comer. O salmista está dizendo: ó, comei e vede que o Senhor é bom.
O profeta Jeremias, ele comeu um livrinho. Os profetas comiam a palavra. Você tem que ficar meio maluco, entendeu? Se trancar no teu quarto e dizer assim, agora eu vou comer. Não é só ler uma letra morta, mas é absorver. Absorva e vede que o Senhor é bom. Nós estamos aqui comendo da presença de Deus nesses dias. Nós estamos mergulhados num caldeirão da presença de Deus esses dias. Nós já estamos saturados. Você, de repente, o seu corpo até já está cansado, mas o teu espírito continua comendo. Você está se banhando no óleo aqui nesses dias. Salmo 119, 103, olha o que diz. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Ele não está falando de um paladar físico, está falando de um paladar espiritual. Aquele gosto de mel que a palavra de Deus representa para você. Ele diz assim, mais que o mel à minha boca, é a doçura da tua palavra ao meu paladar. E o tato, toque na pessoa do seu lado. Não só você pode sentir ela, mas ela pode sentir você. O tato é o toque de Deus. Quantos já sentiram o toque de Deus aqui hoje, neste lugar? Pelo menos um arrepio no cabelo do dedinho mindinho do pé esquerdo. Levanta a mão e dá um grito de glória. É o tato espiritual. Quando você sentiu a presença, não somente Deus tocou em você, mas você também tocou em Deus, meu irmão. Salmo 119, 120 diz assim, arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. É claro que nem sempre que você sente um arrepio é o Espírito Santo de Deus. Mas aí Deus te deu um dom maravilhoso chamado discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Quando você entra num lugar, você às vezes sente aquele arrepio, mas sente aquela coisa ruim, você sabe que é o inimigo. O problema do crente é que ele não se posiciona nessa hora ele tem que se posicionar. Stand and still é uma expressão que se usa em inglês, permanecer firme, amém? Dizendo assim, tu vai ter que sair deste lugar, eu cheguei, tu tem que sair. Stand and still é igual aquele guarda da rainha. Você pode colocar coisa no nariz dele, ele não espirra. Você fica firme, diz assim, tu vai ter que sair. É você ou eu? Então vai ser você, varão. Eu não vou sair, tu vai ter que arredar. Esse posicionamento do crente, entendeu? Porque nós possuímos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Jesus. Jó capítulo 4, verso 15, olha só. Então um espírito passou, a partir do versículo 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me espanto e tremor, e todos os meus ossos estremeceram, pesadelo. Isso aqui não é o Espírito Santo, não. Então um espírito passou diante de mim e me fez arrepiar os cabelos do corpo. Ele parou diante de mim, mas eu não lhe discerni a aparência, porque ele está deformado. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Aí a voz começa a falar, versículo 17. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? O diabo começa a mentir. É claro que o mortal justificado por Cristo, ele é justo diante de Deus. Aí o Espírito começa a dizer, seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e até aos anjos atribui imperfeições. Ele está falando dele mesmo, porque ele foi imperfeito. Existem muitas vozes no mundo.
Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, são esmagados como traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se façam caso. E se lhes corta o fio da vida, morre e não atinge a sabedoria. Isso era o diabo falando. Então nem sempre quando você sente um arrepio é o Espírito Santo, mas quando é o Espírito Santo, você tem aquela paz no seu espírito. A paz de Cristo é sempre o árbitro no teu coração. Estão me entendendo? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Com relação ao olfato, dá uma cheirada aí, diga. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Diga assim: Deus é espírito e ele sente cheiro. Meu Deus. Vira para o teu irmão e diga assim: meu Deus. Diga assim: meu Deus. O escritor de Hebreus, ele diz assim que o alimento sólido, está na hora da gente crescer e sair do leite e comer algo mais sólido. O alimento sólido não é para todo mundo. O alimento sólido é para aqueles crentes que pela prática, diga pela prática, tiveram as suas faculdades. Do que eu estou falando? Estou falando de faculdades, de visão, audição, tato, olfato, paladar. E ele está dizendo, aqueles que pela prática tiveram as suas faculdades exercitadas. O que é exercício? É ir na academia toda semana, 3 vezes por semana, ficar bombadão, né? Tem que malhar. Aqueles que pela prática tiveram os seus sentidos, que você acha que são sentidos naturais, mas eu repito, o defunto não os possui, são sentidos espirituais. Aqueles que pela prática têm as suas faculdades, seus sentidos exercitados para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Saber quando o arrepio é o Espírito Santo e quando o arrepio não é o Espírito Santo. Eu sei que isso é profundo, mas eu vou semear e uma hora esse negócio vai nascer aí dentro de você. Aquele rico e o Lázaro, de Lucas 16, 19, o rico estava no inferno e ele via. A Bíblia diz que ele via Lázaro lá no seio de Abraão, e ele dizia: Senhor, deixa Lázaro trazer um pouquinho de água, porque mesmo sem corpo ele tinha sede. Vira para o teu irmão e diga assim: o teu espírito pode ter sede. João 4:24 diz que Deus é espírito, que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. A gente acha que isso é uma coisa do outro mundo, porque nós não entendemos que as nossas faculdades não são naturais, elas são espirituais. Se o teu espírito não levantar a mão, o seu corpo não levanta. Defunto não levanta a mão. Diga: Deus é espírito, e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. O que eu quero falar nessa tarde? Que Deus te deu total condição de ver dentro do mundo espiritual. Mas quando eu pergunto aqui, quem aqui já viu o anjo? Você acha que eu estou perguntando se você viu o anjo com o olho natural, com essas duas bolas?
Você não acha que quando você está lá no teu quarto e você sente aquela presença e vê aquela figura espiritual dentro do seu quarto, você não acredita que aquilo seja um anjo de Deus, você não está vendo com o olho natural, você quer ver um anjo aparecendo no canto da parede, porque você não entendeu que você tanto pode ver com essas duas bolas, quanto pode ver com o teu espírito. Quando eu pergunto assim, quem aqui já viu a Deus? Você diz, eu nunca vi, porque você não entende que no mundo do espírito, você pode ver com os ouvidos, ver com os sentidos. Se você sentiu a presença de Deus, o teu espírito viu a Deus. E é isso que alimenta a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não é uma vida religiosa, não é uma vida de rituais, é uma vida de relacionamento. E esse relacionamento são duas pessoas se comunicando. Você anda pela rua, os seus sentidos vão se exercitando. E quanto mais você se exercita, mais você vai discernir o bem e o mal. A palavra aqui em Isaías 26:3, que eu li também já e quero repetir. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Diga comigo, propósito. A palavra propósito no hebraico, yetzer, significa imagem, imaginação. Diga comigo, imaginação. Designo, estrutura intelectual. Eu não quero saber o que você acha que propósito significa. Eu quero saber o que Deus acha que propósito significa. Deus te deu uma capacidade de ter imaginação. Diga, imaginação. Agora, quantos aqui tiveram pesadelo quando eram crianças? Você dormia, via bicho, via demônio. O que o diabo estava fazendo? O diabo estava botando medo em você, para que você crescesse com medo de olhar para dentro do mundo espiritual, porque ele sabe que se você começar a olhar para dentro do mundo espiritual, você vai ser um problema para o inferno. E por quê que você muitas vezes não vê anjo? Não vê porque não olha. Não olha porque tem medo, porque no fundo você tem medo de ver demônio. Quem vê anjo também vê demônio. Demônios são anjos caídos. A diferença é que você possui autoridade sobre eles. Diga comigo, eu possuo autoridade sobre eles. Então nós precisamos de libertação. Enquanto você fica nesse medo de ver coisa feia, você não vai ver as bonitas. Até mesmo no mundo natural, tem coisas feias e coisas bonitas. Você rejeita as feias e fica com as bonitas. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quantos querem ver para dentro do mundo espiritual? Feche os seus olhos e você já está vendo. Feche os seus olhos e você já está vendo. Pastor, isso é só imaginação. Sim, Deus está procurando em toda a terra alguém que tenha uma imaginação firme, santificada pelo Espírito Santo. Até quando você vai deixar os programas de TV guiar a tua imaginação? Até quando você vai deixar o diabo guiar a tua imaginação? Até quando você vai deixar as coisas sujas desse mundo guiar a tua imaginação? Levante a tua mão e diga, Senhor, o meditar do meu coração e consequentemente as palavras da minha boca serão agradáveis a ti, Senhor. Porque é lá na imaginação é que nasce as coisas boas e as coisas ruins. Provérbios diz que a pessoa falsa, ela te convida para comer, ela te fala palavras bonitas, mas lá dentro da imaginação dele, aquilo como o homem se imagina, tal ele é. O que manda é o que nasce lá dentro, a intenção do coração lá dentro. Ah, pastor, eu vou fazer, mas eu não quero. Não, você, como o apóstolo pregou aqui,
Você tem que amar fazer. E começa tudo com a imaginação. Eu quero que você comece a se imaginar, irmão, assim, não derrotado, mas vitorioso. Não um ministério infrutífero, mas alguém que está quebrando tudo, em nome de Jesus Cristo. Comece a imaginar coisas boas. Comece a deixar o Espírito Santo a santificar o propósito da tua alma. Diga, se o Senhor considera imaginação como realidade, repetindo Mateus 5:27, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus considera a imaginação como se fosse realidade. Provérbios 23:6, não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas no seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Então nós não basta ser transformado artificialmente, superficialmente, nós precisamos ser transformados lá na estrutura do pensamento. Estão entendendo? Que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti, Senhor. Se Deus já tem te abençoado aqui na lâmina d'água, imagine no profundo, querido. Deus pode transformar a tua maneira de pensar. Ele pode renovar a sua mente. Aleluia. Através da sua palavra, Ele vai renovar a sua mente. Nós prestamos a Ele um culto racional. Oh, meu Deus. Eu já estou encerrando. Eu quero encerrar lendo Daniel capítulo 7. Se você puder acompanhar comigo. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: no último ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. O que Daniel teve? Sonhos e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho, relatou em suma todas as coisas. Agora preste atenção aqui. Falou Daniel e disse: eu estava olhando. O que Daniel estava fazendo? Estava o quê? Por que você não vê? Porque você não olha. Você não dorme, você não deita na cama com aquela predisposição de olhar para dentro do mundo espiritual. A Bíblia diz assim, Daniel diz, eu estava, o quê? Olhando. Durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Eu quero que você forme agora, aí na sua imaginação, no seu propósito, você vai formar a imagem do que eu estou lendo. Amém, queridos? Você tem que entender por que a Bíblia existe. A Bíblia existe para ajudar você a formar imagens. A Bíblia diz assim, os anjos estão ao redor do trono. Logo você vê aquela multidão de anjos ao redor do trono. Só que você vira e fala assim, mas isso é minha imaginação. É claro que é a tua imaginação, mas é real. Porque a imaginação ela é formada por fatores externos. Televisão, livros, rádio e Bíblia. Cada passagem da Bíblia é uma pintura, é um filme, é o roteiro de um filme, para alimentar a tua imaginação. Então Daniel, o que ele viu? Ele está lá no leito dele, começou a olhar para o mundo espiritual, ele começou a ver os 4 ventos agitando o mar grande, só isso. E o mar agitado, é a primeira cena do filme de Daniel. Aí ele viu 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Aí a coisa começou a mudar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e levantado à terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado a mente de homem.
aqui você já sairia correndo. Olha para você ver. Você começa lá no seu leito, olhar para dentro do mundo espiritual, aí, Bertelli, você vê o mar agitado, daí a pouco surgem 3 bestas, 3 animais, e uma é um leão com asa de águia. Parece coisa de doido. Daí a pouco arranca a asa dele e ele fica em pé, em 2 pés, e dá a mente de homem. Aqui você já estaria pensando que Daniel já está no nível do Bertelli. Meio. Vamos lá. Versículo 5. Continuei olhando. O que Daniel fez? Ele continuou olhando. Diga comigo, Daniel continuou olhando. E eis aqui o segundo animal. Esse piorou. Era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os 2 lados, e na boca do urso, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele tem a visão de um urso comendo carne. E lhe diziam: levanta, devora muita carne. Verso 6, depois disso, continuei olhando. O que Daniel continuou a fazer? Ele continuou deitado e ele continuou olhando. E continuei olhando. Aí vem o terceiro animal, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas, agora não 2, mas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. O negócio está piorando aqui, irmãos. E foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando, diga, ele continuou olhando, nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível. Agora o negócio se tornou espantoso, sobremodo forte, que tinha dente de ferro. Você já teria internado Daniel. Isso tudo deitado na cama. Ele viu o leão, aí viu o urso, aí viu o leopardo. Agora ele viu um bicho que nem tinha descrição, que o dente é de ferro. Você já... Muitos nessa hora já estaria ligando para o pastor. Falou: pastor, me ajuda, pastor. Eu estou tendo pesadelo aqui, pastor. Me ajuda, o negócio está feio para o meu lado. O diabo está aparecendo para mim. O problema é que você tem medo do diabo. Daniel não tinha. Você não tem que ter medo do diabo, porque você tem autoridade sobre o diabo. Se você olhar no mundo espiritual e ver o inimigo, dá ordem para ele e ele vai ter que sair, meu irmão. Isso aqui não era coisa boa mesmo, não. Ele tinha dente de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, e sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes. E ele tinha 10 chifres. Aqui vai piorando, imagina a visão. Um bicho grande com dente de ferro, com 10 chifres. Aí ele começou a olhar o chifre do bicho. A visão dele focou no chifre do bicho. A câmera foi lá no chifre desse bicho. E ele observou o chifre, que entre eles subia um outro chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos. Aí você imagina um chifre com olho, e nesse chifre tinha uma boca que falava blasfêmias. Que visão mais maluca. Mas aí, queridos, continuei olhando. Versículo 9. Diga assim: graças a Deus, Daniel não se assustou com as coisas feias do mundo espiritual. Ele continuou olhando. E ele diz assim: continuei olhando até que foram colocados os tronos. E o ancião de dias, com A maiúsculo, se referindo a Deus, ao Pai Celestial, se assentou. Sua veste era branca como a neve, seu cabelo da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram era fogo ardente, e um rio de fogo corria e saía de diante dele. Milhares e milhares, ele começou a ver Deus, começou a ver o trono, ele começou a ver milhares e milhares de anjos, miríades e miríades, estavam diante dele, e ele se assentou no tribunal, e abriram livros. Diga assim: graças a Deus, que Daniel continuou olhando. E você? Até quando você vai evitar de olhar? Por medo.
Medo que o diabo botou em você. Não olha que é feio. Depois do feio tem o bonito. Daniel continuou olhando. Então, estive olhando, versículo 11, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto. O sonho começou a mudar. Aquele trem terrível do início começou a mudar. Já botou trono, o animal já foi morto. Foi dividido em pedaços. Quanto aos outros animais, foi tirado deles o domínio. Todavia foi lhe dado prolongação de vida por o prazo de um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis, meu Deus, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que os povos, nações, homens, de todas as línguas o servissem. Ele continuou olhando, e ele viu Jesus. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Aí Daniel já não estava olhando, ele já estava dentro da visão. Aí ele chegou perto de um anjo, no versículo 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi que me dissesse a verdade acerca de tudo isto. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. O anjo diz: estes grandes animais são quatro reis que se levantarão sobre a terra. Mas, olha o que o anjo disse a Daniel no versículo 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Vamos ficar em pé. Oh, Machiri Alabassura Cadala. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Se eu falar uma palavra aqui, você vai formar uma imagem dentro da sua cabeça aí. Falar a palavra elefante, você vai ver um elefante aí dentro. Se eu falar a palavra aqui, cuscuz, você vai sentir o gosto. Pudim de leite. Levanta a mão, coisa séria. São marcas na tua alma. Mas se eu também falar que há um trono no céu, rodeado de anjos, você também vai ver. Agora a minha pergunta é: por que você acredita no pudim e no elefante e acha que o trono é de mentira? Se eu falar R$10, você vê a nota aí dentro da sua cabeça. E se eu falar que há um rio que corre do trono de Deus, que ele é um rio de fogo, por que você não acredita? Mas hoje Deus está curando você. Pelo menos Deus está desafiando você. Como é que você acha que eu escrevi a música Poderoso Deus que você tanto ama? Vou te contar como. Eu estava num culto, tocando uma outra música, num outro tom. Mas dentro de mim eu estava ouvindo essa música, num outro tom. E de repente foi aumentando as vozes, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Daí a pouco tinha uma multidão cantando. E eu simplesmente parei a música que eu estava tocando, mudei o tom no violão e comecei a cantar junto aquilo que eu estava ouvindo. Na hora que eu comecei a cantar, a igreja pegou fogo e pega fogo até hoje. Só que aquilo que Deus nos deu no ano de 2000, que a gente nem sabia o que era, a gente estava brincando com fogo e nem sabia.
Agora nós já estamos 20 anos depois, quase, mais experientes para transferir para você. Para dizer para você que não era uma imaginação sem sentido, era uma imaginação que foi santificada. Nós resolvemos santificar a intenção dos nossos corações. Lá onde nasce o pensamento, foi afetado pela unção, pela glória e pela palavra de Deus. Deus quer te trazer para um nível mais alto e mais profundo ao mesmo tempo. Levante as suas mãos. Você pode ver até de olhos abertos. Aprenda a ver de olhos abertos. Aprenda a ver enquanto está dirigindo. Aprenda a ver enquanto está dando aula na escola. Aprenda a ver enquanto está assistindo aula. Aprenda a ver o mundo espiritual enquanto você está cozinhando. Aprenda a ver o mundo espiritual enquanto você está pregando na igreja. Hoje Deus curou tantas pessoas aqui, e eu estou te falando, literalmente, eu vi o coração. Eu falei da dormência na mão esquerda, porque anterior, quando eu falei de verticulite, a pessoa não sabia o que era, e o apóstolo Edno Melo nos ajudou dizendo o que ela causava. Aí eu já fui dizendo o que aquilo causava, mas eu vi o coração, eu vi a veia entupida. Por que eu não vejo, pastor? Porque você não olha. Mas hoje Deus está abrindo os teus olhos. Te canta la basura mai, deruba shei canta la basura mai. Vocês perceberam aqui na hora do louvor, eu virei para os músicos e falei: toca aquilo que vocês estão vendo dentro da música. Não precisa me acompanhar. Música profética é tocar o que está vendo. Canção profética espontânea não é sair cantando um tanto de palavra maluca, não. Você olha para o mundo espiritual e começa a dizer: anjos, arcanjos, serafins, querubins estão diante dele, clamando santo, santo, santo. Eu sei que isso está na palavra, mas eu não estou dizendo só porque está na Bíblia. Eu estou dizendo porque o meu espírito está enxergando. Você, pastor, pastora, quando subir no púlpito, se você não consegue ver a sua mensagem, só consegue só ler, não pregue. Fale outra coisa que você esteja vendo, mas não pregue. Gritos vazios Deus não ouvirá e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Levante a sua mão. Feche os seus olhos. Está tudo aí. Você pode sentir perfume aqui hoje, se quiser. Há anjos sobrevoando esse lugar. Interessante, diminuiu o número de pessoas, mas não diminuiu o número de anjos. Desde a hora aqui de sempre está. Isso aqui está coberto, queridos. Ó. Adoração, há um espírito de adoração aqui. Anjo não resiste esse ambiente. Ei, marabassuba na chaire canta lamai. Continue olhando. Continue olhando. Continue olhando. Continue olhando. Continue olhando. Não abra os olhos, simplesmente continue olhando. Isso aqui, ó, aconteceu ontem. Continue olhando, não abra os olhos. Uma menina de 7 anos. A mãe escreveu o que ela viu. Ela disse: no momento que eu mandei olhar para o mundo espiritual, uma criança de 7 anos, eu vi Jesus, ou era Deus, em um trono vermelho, no meio de pessoas e amigos. E as pessoas estavam no meio também, haviam espíritos malignos, uma menina de 7 anos, tentando entrar aqui, e um anjo batalhando contra o inimigo, e os anjos
ganharam. E eu estava orando e senti Deus me tocando. Quando eu olhei, era Deus. E Ele diz: Camila, sou eu, Deus. Vi você orando e vim. Mas não pare de me adorar. E eu baixei a minha cabeça e continuei orando. E quando acabou a adoração, eu falei com minha mãe e falei com meu pai. Meu Deus. Uma criança de 7 anos, apóstolo. Feche os seus olhos. Eu libero sobre a sua vida essa sede pelo sobrenatural. Vocês, pastores, vão chegar no púlpito com a mensagem preparadinha e vão ver outra coisa. Confia no que está vendo. Confia no que está vendo. Confia no que você está vendo. Oh, marabachura, mai. Esse é o novo nível que a igreja vai entrar, no nível profético violento. Você, irmã, pessoas vão bater na tua porta e dizer, como Nabucodonosor disse a Daniel: eu sei que sobre ti está o Espírito Santo. Eu tive um sonho, eu estou perturbado, eu vim aqui, ore por mim, porque eu sei que Deus fala através da tua boca. Oh, cheio, mãe. Oh, Deus nos entregará destinos de pessoas, cidades, nações. Deus tem mais do que salvação para você. Ele tem salvação através de você. E este é o novo nível, que não é novo. Não é novo, não é novo. Mas comece a santificar a tua imaginação, o teu propósito. Sinta, veja, ouça, toque e seja tocado. Comece a declarar o que você vê. Comece a declarar aquilo que você vê. Isso, vai liberando. Receba, receba agora, olhos abertos, ouvidos abertos. Tem sido profetizado o céu aberto sobre nós. Vou te dizer uma coisa: quando seus olhos estão abertos, se os céus estão fechados, você vê além da porta fechada. Receba olhos abertos, ouvidos abertos, boca de profeta. Você vai jejuar, vai se consagrar. Oh, meu Deus! Vai se consagrar para entrar cada vez mais, para ver cada vez mais. Eu sei, pessoas vão dizer que você está louco, mas não interessa, porque a nossa vida não é desta vida, a nosso mundo não é este mundo. Nós vivemos com o pé na terra, mas vivemos com a cabeça no céu. Ai, meu Deus! Aleluia! Deus vai te dar as chaves de libertações. Deus vai te dar a chave de prosperidade. Deus vai te dar as chaves na sua mão. Receba a visão aberta. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: eu recebo, Senhor, a santificação da minha imaginação, em nome de Jesus. Aleluia. Apóstolo. Mergulhados na presença de Deus. Mergulhados na presença de Deus. Todos
os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Quando eu olho pra você, Jesus, sinto vergonha do que eu já fiz. Quando eu olho pra você naquela cruz, sinto vergonha do que eu já fiz. De quantas vezes eu errei, de quantas vezes eu vacilei, de quantas vezes eu pequei, de quantas vezes eu não te busquei. Assim sou eu, tão fraco e imperfeito, tão cheio de defeitos, e você ainda me amou. Tão fraco e perfeito, tão cheio de defeitos, e você ainda me amou. Que amor é esse, hein? Sinta o papai te dar um abraço agora. Tão fraco e perfeito, tão cheio de defeitos, e você ainda me amou. Eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, e eu não quero mais. Eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, e eu não quero mais. Quando eu olho pra você, sinto vergonha, sinto do que eu já fiz. Quando eu olho pra você